Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso software do ZK BioAccess IVS. Inicialmente a gente vai falar um pouco sobre a instalação e na sequência teremos outros vídeos falando sobre a utilização do sistema. Sobre a instalação, quando a gente baixa o pacote de instalador da ZK, ele vem no formato zipado em RAR. É importante extrair esse arquivo para uma pasta para conseguir ter acesso aí à estrutura de arquivos. No caso aqui a gente tem dois arquivos. Um é o instalador do ZK BioAccess IVS e o outro é o plugin VMS para fazer a gestão de imagens, porque o ZK BioAccess ele faz aí a gestão de pessoas fixas, que a gente fala, a gestão de equipamentos de controle de acesso. Ele também faz a gestão de imagens de CFTV, existem alguns modelos, tanto de equipamentos quanto de equipamentos para CFTV. A gente tem uma lista de sugestão de hardware para trabalhar com o ZK BioAccess, então é importante entender qual é essa lista para adquirir os produtos corretos e compatíveis com esse sistema. Além disso, também ele vem integrado o módulo para fazer a gestão de medição de temperatura e uso de máscara, então que a gente vai ver mais para frente nos outros módulos. Vamos seguir então com a instalação. Primeira coisa importante, tem que estar com um usuário que seja administrador do sistema operacional para conseguir fazer a instalação. Então vamos dar 2 cliques aqui para iniciar a nossa instalação. Ele vai pedir para executar como administrador, vou dar um sim aqui. Ok, próxima tela, vamos escolher a linguagem, existem outras aqui além do inglês, inclusive português do Brasil. Vamos seguir, dei o ok, ele vai fazer agora um teste para saber se o sistema operacional atende a todas as expectativas para a instalação do software, atender os pré-requisitos, né? Não só o sistema operacional, mas as condições de hardware também, tá? Ok, estão realizando o teste. Temos um problema aqui que é o teste de antivírus. Então é importante trabalhar essa exceção, que no caso aqui do antivírus, ou desabilitar o antivírus se for alguns casos, para conseguir fazer a instalação sem nenhuma pendência. Para o nosso treinamento aqui eu vou ignorar para a gente seguir, mas não é o recomendado pela ZK. A ZK recomenda que para a plena utilização do software você tem que atender a todas essas exigências com um ok. Vamos ignorar aqui. Seguindo, a gente entra no instalador padrão, muito conhecido por todos. Então vamos avançar aqui, um contrato que a gente precisa ler e entender para depois aceitar e avançar. Então aqui a gente já chega na primeira tela de configuração do ZK BioAccess, que é justamente a comunicação dele, tanto com o computador que vai operar o sistema, quanto o hardware que estará instalado em campo. Por que existe essa configuração? Porque o ZK BioAccess ele é um software que trabalha no conceito de browser servidor. Então a gente precisa instalar ele num servidor, mas a máquina que a gente chama de cliente, que é onde a pessoa vai operar o sistema operacional, não vai precisar ter o sistema instalado. Basta abrir o navegador, na barra de endereço ele digitar o IP, onde está instalado esse sistema, o ZK BioAccess, e a porta de comunicação do navegador com o sistema, que é essa primeira aqui. Então, por padrão, ele oferece a porta 8098, que vai fazer a comunicação do software com o navegador de internet da máquina cliente, que vai fazer aí a operação do dia a dia, de cadastros, gestão, geração de relatórios e outras configurações. Além disso, existe a porta ADMS, que é a 8088, que ele destina por padrão. Essa é que vai comunicar o ZK BioSecurity ou o ZK BioAccess, que a gente está falando aqui agora, com os equipamentos da ZKTeco, com os hardwares da ZKTeco que estão instalados em campo. Então, muito importante também adicionar essas duas portas como exceção no firewall para conseguir fazer aí a plena comunicação. Se existe um firewall físico, é importante contactar a equipe de TI, falar que esse IP e essa porta vai trafegar dados continuamente, então tem que contactar a empresa de TI para gerar a exceção no firewall físico. No caso aqui a gente está adicionando somente no firewall do sistema operacional, onde o ZK BioAccess está sendo instalado.
Para alguns casos é necessário utilizar a criptografia da comunicação HTTP, então você pode marcar o HTTPS aqui, então o software vai ser instalado e vai operar em cima do HTTPS. Importante frisar, toda vez que você marcar para utilizar o HTTPS, isso a gente está falando de software, você também tem que ir na tela do equipamento que está instalado em campo, do hardware, e também nas configurações de rede do equipamento e habilitar para ele também trabalhar em HTTPS. No caso aqui vamos deixar desabilitados e clicar em avançar. Aqui a instalação padrão ela é feita em arquivo de programas, ele cria uma pasta chamada BioAccess e coloca os arquivos lá dentro. Podemos modificar também no botão explorar. Vamos seguir aqui, banco de dados padrão, então ele já trabalha com PostgreSQL, ele cria, ele instala o banco, ele faz a configuração toda, cria as tabelas, mas você também pode trabalhar com banco de dados, o SQL Server ou Oracle. Obviamente você tem que já ter instalado esse banco de dados, ter toda a configuração, como o nome do banco, nome de usuário, senha, endereço IP e porta desse banco para você conseguir, durante a instalação, seguir daqui para frente. Ok? Então vamos avançar. O caminho para o BioSecurity fazer, ou o BioAccess fazer o backup, no caso aqui o ZK BioAccess. Então ele sempre vai fazer o backup nessa pasta, mas você também pode modificar para ele fazer em outro local. E aqui por fim a gente finaliza aí a instalação e aguarda ele terminar a extração dos arquivos, fazer toda a configuração necessária para o sistema funcionar. Vamos aguardar só um momento. Ok, ele está finalizando agora a instalação. Então, pessoal, ele pede para reiniciar o computador e é super importante fazer isso porque ele instalou todo o pacote, mas após a reinicialização é que ele vai, de fato, subir os serviços necessários para a utilização do ZK BioAccess. Volto em breve com mais um vídeo.